Fala galera, beleza? Nós estamos nessa videoaula da EBD dos Jovens e hoje nós vamos falar da lição 11 e o tema da lição é Testemunho, um desafio à ação. O texto base da lição é Provérbios, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 12. Provérbios 24, do 10 ao 12. Você está com sua Bíblia aí? Então abra sua Bíblia, acompanhe a leitura aí com a gente. Diz assim a palavra de Deus: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Galera, tem uns textos na palavra de Deus que eu considero um verdadeiro soco na cara. E esse texto é um desses. É um texto direto, é um texto desafiador. Ele não leva a gente só para reflexão, mas ele desafia uma ação. E testemunhar é uma ação. Você já percebeu como é que algumas vezes na nossa vida aparecem algumas pessoas para que a gente as abençoe? Elas chegam, às vezes a gente nem tem muita intimidade, mas elas começam a conversar. Quando você vê, ela está se abrindo, falando da sua vida, dos seus problemas. Quem é que faz isso? É Deus. É Ele que permite que isso aconteça, com o objetivo de nós sermos testemunhas para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Então a gente precisa entender o que é testemunho, o que é testemunhar. E aí, se você pesquisar a palavra testemunho, você vai achar muitos conceitos. Mas eu separei aqui alguns que eu achei bem interessantes. Testemunho é depoimento, prova, declaração do que viu, ouviu ou conheceu. Esse final, então, é muito interessante. A declaração do que viu, ouviu ou conheceu. Ou seja, para testemunhar, você tem que declarar aquilo que você vê, aquilo que você ouve e conhece. Ou seja, para testemunhar, você tem que experimentar, você tem que de fato viver o Evangelho de Cristo. Pouco antes de Jesus subir aos céus, Jesus deu essa missão, ele delegou essa missão aos seus discípulos. Qual missão? De serem suas testemunhas. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E essa missão dada por Jesus a seus discípulos, ela se propagou até a sua igreja. Ou seja, essa missão é minha, essa missão é sua. Nós temos essa missão. Quando eu experimento as boas novas do Evangelho, eu não posso guardar só para mim. Eu preciso compartilhar, eu preciso testemunhar do poder do Evangelho de Cristo. E eu só posso testemunhar se de fato eu tenho experimentado esse poder, se de fato eu tenho vivido o que é o Evangelho de Cristo. E aí talvez você faça uma pergunta assim: mas por que eu tenho que testemunhar? Por que eu não posso ficar em silêncio? Por que eu não posso simplesmente viver uma vida normal, uma vida cristã normal? Vou à igreja, assisto os cultos aos domingos, volto para casa, vivo no meu dia a dia e ponto. Em primeiro lugar, nós temos que testemunhar porque é uma ordem explícita de Jesus. Foi Jesus que ordenou que nós testemunhássemos. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Numa outra versão mais conhecida, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, é uma ordem de Jesus. E se é uma ordem, galera, nós temos que obedecer. Em segundo lugar, nós temos que testemunhar porque os homens estão perdidos sem Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. O homem ele está separado por causa do pecado, separado, está longe de Deus. E através de nós, através do nosso testemunho, nós somos canais para que eles possam se reaproximar através de Cristo. Nós somos esses canais para levar o Evangelho de Cristo para que a humanidade se reconcilie com Deus, se reaproxime de Deus.
Terceiro lugar, nós temos que testemunhar porque nós estamos de posse da maior riqueza colocada à disposição da humanidade. A salvação em Cristo, cara, é a maior riqueza. É tudo que o homem precisa, é tudo que ele necessita. E nós temos isso e precisamos colocar à disposição de todos. E em quarto lugar, nós temos que testemunhar porque o amor de Jesus por nós e o nosso amor por Ele nos constrange a compartilhar desse amor aos outros. O amor de Jesus, ele nos constrange mesmo. E a gente não pode guardar isso só para a gente. Mas por que muitos cristãos não dão testemunho? Em primeiro lugar, por causa de uma letargia espiritual. O que é a letargia espiritual? É uma paralisia. É uma paralisia na vida do cristão que é causada, na maioria das vezes, por causa de pecado. Pecado não confessado. Como cristãos, nós precisamos ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Nós não podemos ser dominados pela carne. E aí, quando nós pecamos e não confessamos esse pecado, nós carregamos a culpa desse pecado sobre nós. E aí, essa culpa, o diabo ele trabalha nisso. Ele vai te acusar, e aí, por causa dessa culpa, o diabo te acusando, você vai ficar paralisado. Você vai se sentir indigno de fazer algo. Você vai se sentir indigno de fazer a obra de Deus. Você vai se sentir indigno de testemunhar. Por isso é importante você estar sempre buscando viver uma vida controlada pelo Espírito Santo. E se por acaso você cair, você pecar, você confessar logo o seu pecado ao seu discipulador, ao seu pastor, ao seu líder. Segundo lugar, muitos cristãos não dão testemunho por causa da crença na argumentação do inimigo. O inimigo tem usado algumas frases nos dias de hoje e a gente muitas vezes tem acreditado nisso. Que frases são essas? Por exemplo, você não tem o direito de impor o seu ponto de vista às outras pessoas. Cada um é livre para viver do jeito que quiser. O seu ponto de vista é um, da pessoa é outro, e você tem que respeitar. Nós temos que respeitar, mas nós não podemos deixar de falar do Evangelho de Cristo. Nós não podemos ficar acuados por causa desses conceitos dos dias de hoje, os conceitos da pós-modernidade, do relativismo, porque a verdade é relativa. Essa é a sua verdade, mas para ele não é, e você tem que respeitar, mas nós não podemos deixar de pregar. Mas você vai ofender essa pessoa, então não diga nada. Nós precisamos testemunhar do Evangelho de Cristo. E um outro ponto que os cristãos não dão testemunho é a falta de conhecimento prático. É aquele medo, aquele temor, aquela timidez, que o que eu vou dizer? Eu não sei falar muito bem, que versículo eu vou usar? Eu sou novo na fé, ainda não conheço a Bíblia direito. E se me fizerem uma pergunta difícil, deixa eu te falar uma coisa. Qualquer pessoa genuinamente convertida pode dar o seu testemunho de maneira convincente. Mas e a pessoa que se converteu no culto de domingo de manhã? Ela já sai da igreja, ela já pode testemunhar? Sim, se ela tiver realmente convicção, se ela tiver ciência daquilo que aconteceu na vida dela, se ela crê de fato naquilo que ela acabou de fazer, na atitude que ela acabou de tomar, ela pode dar o seu testemunho de maneira convincente. Sabe por quê? Olha só, quais são as partes importantes de um testemunho? Em primeiro lugar, como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Segundo, como foi a sua entrega a Cristo? E terceiro, como é a sua vida agora andando com Jesus? Esses são os 3 pontos importantes de um testemunho. Se você é um novo convertido, você vai dizer como que era a sua vida antes de conhecer Jesus. E como que aconteceu para que você então conhecesse a Cristo. E como está a sua vida agora andando com Jesus? Mas eu não sou novo convertido, eu sou maduro na fé e tal. Então você vai, dentro desses pontos, colocar as suas experiências. Vivi uma situação assim, mas Jesus interveio nessa situação e agora a minha vida está desse outro jeito. É muito simples. No Evangelho de João, no capítulo 9, tem um testemunho lá de um cego de nascença que foi curado por Jesus. Eu gosto muito desse capítulo, capítulo 9 de João. Era um cego de nascença, Jesus e seus discípulos estavam passando, os discípulos então perguntaram, mas quem pecou para que ele fosse cego? Foi ele, foram seus pais? E aí Jesus explica, nem ele nem seus pais, ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E aí Jesus vai, cospe no chão, pega aquela saliva, mistura com a terra,
passa nos olhos do cego, manda ele se lavar no tanque de Siloé. Quando ele se lava no tanque de Siloé, ele volta enxergando. E aí as pessoas que estavam em volta começam a falar, ué, aquele homem ali não era aquele cego de nascença? Como é que ele agora está enxergando? Aí outros comentam, não é ele não, é parecido. É bem parecido, mas não é ele não. Mas aí ele mesmo se encarrega de dizer, sou eu mesmo. Eu era aquele cego. Ué, mas como é que você está enxergando agora? Como é que foram abertos seus olhos? Um homem chamado Jesus fez uma mistura com saliva, terra, passou nos meus olhos e agora eu estou enxergando. E aí ele começou a testemunhar. E aquele testemunho daquele homem começou a se espalhar. Se espalhou de uma tal maneira que ele foi levado para ser interrogado pelos fariseus. E mesmo diante dos fariseus ele não temeu, ele testemunhou, e aquilo tinha acabado de acontecer. E aquele testemunho já estava causando um alvoroço, já estava causando um efeito poderoso na vida daquelas pessoas. Então você pode testemunhar, não tenha medo. O testemunho dele não foi rico em conteúdo teológico, tinha acabado de acontecer, mas foi convincente. Por quê? Porque foi uma experiência que ele viveu. E quais as condições, então, para que o testemunho produza um efeito desejado? Convicção sincera. E você só é convicto daquilo que você vive. Então você precisa ter essa convicção daquilo que você está vivendo, daquilo que o Evangelho é, do que o Evangelho representa na tua vida. E outra coisa, um comportamento coerente com o que você está falando. Não adianta você só falar de coisas incríveis, inacreditáveis, fantásticas que você começa a falar, mas se a tua vida não condiz com o que você fala, aí temos um problema. Lá no meu trabalho, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou cristão, inclusive que eu sou pastor. Só que tem outros cristãos também. E aí os que não são cristãos muitas vezes vêm me questionar. Porque o fulano, a fulana, diz que é crente, diz que é cristão, diz que é evangélico, fala da igreja, fala do culto, fala disso, fala daquilo, mas olha o que ela faz, olha o que ela está fazendo. Então é muito importante que a sua vida esteja alinhada com aquilo que você fala, esteja alinhada com a verdade do Evangelho de Cristo. E aí, para nós terminarmos essa lição, 3 pontos importantíssimos. Quando eu devo testemunhar? Em todo o tempo. O momento é esse, cara. O momento é esse, galera. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Você já parou para pensar que esse tempo de crise, isolamento social, quarentena, é uma ótima oportunidade para nós testemunharmos do amor de Deus, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então fale do amor de Deus para o seu vizinho. Fale do amor de Deus para o seu colega de trabalho, para o seu familiar. Mas, de fato, você tem confiado no amor de Deus? Ou você tem vacilado? O texto que nós lemos em Provérbios, capítulo 24, no versículo 10, ele fala assim, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ou seja, o que ele está falando? No dia da dificuldade, ou seja, esses dias que nós estamos vivendo são dias de dificuldade. Como é que está? Você está vacilando? Ou você tem perseverado? Ou você tem crido que Deus ele te sustenta, te guarda e tem te guardado de todo o mal? Agora, se você vacila, não vai ter diferença nenhuma com aquele que está lá fora, desesperado, ansioso, inseguro. Então você precisa estar firme na fé, para que você possa fazer a diferença na vida das pessoas, para que o teu testemunho tenha uma ação efetiva na vida das pessoas. E a responsabilidade é nossa, esse é um outro ponto importante. A responsabilidade é nossa. Nós temos a responsabilidade de testemunhar, de falar do Evangelho para as pessoas. Versículo 11 de capítulo 24. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Essa responsabilidade é minha, é sua. Nós temos que mostrar o caminho do céu para quem está andando no caminho do inferno. E o outro ponto é que nós temos que parar de dar desculpas. Chega de desculpas, galera. Provérbios 24, 12. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações, não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Então chega de desculpas.
O momento é esse, a responsabilidade é nossa e nós temos que falar do amor de Deus. Porque quem vê o companheiro naufragando, se perdendo e cruzando os braços enquanto o outro se perde, vai ter que prestar contas com Deus. Então é isso, galera. Essa é a nossa lição. Reflita, que ela frutifique na tua vida. Então é tempo de testemunhar. É tempo de falar do amor de Deus para todas as pessoas. Fique com Deus, um beijo no coração e não perca as próximas lições. Um beijo!